vocês aí. Hoje o dia já começa firme e forte. Vou tomar um cafezinho rapidinho aqui e correr pro treino. Bora, acompanha a gente aí, bora! Mano, hoje é o dia intenso de treino. Então hoje vocês vão acompanhar o dia a dia comigo aí. Então você que tá me acompanhando, pra quem não me conhece, meu nome é Glauco Ferreira, sou piloto de moto habilidade. E esses vídeos aqui a gente tá fazendo para vocês verem e acompanharem toda a preparação rumo a setembro. O que vai rolar em setembro? Em setembro, eu, minha equipe, né, na verdade que é minha família, a gente está indo para os Estados Unidos para participar de duas competições. Uma competição em Iowa e outra competição em Gettysburg, né? São duas competições. O Pedrão vai colocar aqui, ó, no card, na frente em cima aqui o banner das duas competições, e a gente está indo para lá firme e forte. E aqui hoje vocês vão ver todo o treinamento. Vai começar com o treino físico aqui hoje e a gente vai terminar com o treino de moto. Cara, tá frio com força aqui, mas a gente não pode parar. Então fica até o final. No final eu vou dar uma dica bacana de um treino de moto para vocês, beleza? Vamos lá, acompanha aí. Pra quem não sabe aí, ó, tem até treino de perna, mas explica aí por que você tá treinando perna se na moto não usa. Rapaz, engano. A gente usa muito o joelho na moto. Meu joelho eu preciso fazer um treino para fortalecer muito a perna, porque eu mantenho o tanque no joelho o tempo todo. Em algumas manobras que eu preciso virar a moto muito rápido ou trocar de posição, então eu empurro o tanque da moto com o joelho. Então quanto mais eu fortalecer o posterior de pernas para manter meu joelho fechado e ter força para empurrar para um lado e para o outro, parece que não, mas a longo prazo, quando você treina isso, fortalece esses músculos e faz um trabalho mental. Sabe que o joelho faz parte da sua pilotagem? Vou dar um exemplo aí no slalom, ou o pessoal conhece como no cone wave de 12 pés. Então a gente movimenta a moto de um lado para o outro muito rápido. Então você imagina, olha o joelho movimentando, ó, um lado para o outro, para o outro. O movimento da moto é muito mais rápido, a inclinação dela. Isso aí faz com que você consiga fazer isso mais rápido, movimentando a moto rápido para poder tirar, para não encostar nos cones. Então isso aí você ganha milésimos de segundos para fazer isso aí quando você faz mais rápido. Então é importante treinar. Shooting, shooting, yeah, yeah, shooting, shooting, yeah, yeah, shooting, shots. Aqui, ó, remo para as costas. Vocês trabalham todo o grupo, todo o core, né? Então, importância de fazer esse treino aí, como falei, para virar rápido a moto. Bora! I said I'm moving too far. Get to glass. Trabalhar o ombrinho, né? Peito também, peito, ombro, core, em geral, fortalecimento. Movimentar na moto rápido, virar o guidão rápido. Galera, fim do treino hoje. Treinamos peito, costas, ombro. Agora
A gente vai pra uma consulta médica agora. Eu acho que nem sei qual que é agora, se é um endocrinologista, acho que agora vai no cardiologista. Fazer o exame cardiologista. E depois a gente vai para o treino de neurofeedback. Bora, tá chovendo. Liga. Também faz parte do treino, né? Essa parte espiritual. Fazendo devocional aqui, ouvir um pouco do que Deus tem para falar com a gente, ouvir um pouco do que poder conversar com Deus, expressar o sentimento que a gente tem. Às vezes no dia a dia corrida a gente passa por tanta coisa e nessa preparação toda, né, a gente sonha e deseja tanta coisa. E na Bíblia fala que a gente tem que pedir a Deus por tudo, né? E saber pedir a Ele. E esse momento é importante também porque, além de eu ouvir dele, ler a palavra dele, fazendo devocional, as perguntas que eu sempre me faço quando eu leio é o que Deus quer falar comigo, o que eu devo fazer a respeito e quais ações eu devo fazer baseado no que eu aprendi e li hoje, né? Então hoje eu estou lendo aqui em 1 Coríntios 1 sobre a gratidão de Paulo pela bondade de Deus. E é isso aí. Aí eu sempre chego do treino, coloco uma musiquinha, um louvor e passo alguns momentos aqui agora. A gente agora 8h30 agora. Então já fomos treinar, já treinamos, voltamos. E daqui a pouco a gente vai sair para ir no médico. Beleza? Show! Sério, café! Mais ovo. Tô com fome. Quero merendar. Esqueci. Ganhando. Rapaz, eu tô com a fome desesperada. Fala, filho. Papai, sabe o que é? Vocês falaram que tava no tio Daniel, mas aí que eu vi vocês. Eu vi você andando aqui, você já viu? Nós treinamos rapidinho e viemos pra cá. Não, mas vocês falaram que já tava no tio Daniel. A Adriana trouxe aí para um segundo café, porque acordamos muito cedo. Deixa eu te falar, a consulta minha agora à tarde, agora de manhã, é que horas e onde que é? Meio-dia e 20 já mandei endereço pra você. Meio-dia e 20? Meio-dia e 20? É, Eduardo, meio-dia e 20. Aonde é que é? É lá em Vitória. É com quem? Roberto. Ah, é o Dr. Roberto, cardiologista. Show. Tem vídeo, inclusive, galera. Tem vídeo no canal aqui, ó, com o Dr. Roberto. Já há uns 3, 4 anos que a gente fez esse vídeo com eles. Muito bacana esse vídeo com eles. Você vai entender muito porque eu faço essas consultas com o cardiologista. O quê? Já viajando. Não tá conseguindo funcionar, não. Não tá conseguindo funcionar. Cabeça muito viajando na maneira. Por quê? Por que você está viajando na maneira? Sei. Hã? Não sei, não. Conseguiu treinar não? Não, treinei, mas eu não tava prestando atenção, não tava conseguindo prestar atenção não. Tipo, era pra correr, eu pra pular a corda. Era pra pular a corda, eu corria. Eu tenho uma declaração a fazer. Este pão é para amanhã. Já foi. Esse pão não é para hoje. Hoje eu tô Sério? Só assim pra você pegar. Frutinha ninguém quer. Frutinha. Choveu, você viu? Banana aí pra comer? Vou comer então. Pô, a mexerica, eu tinha tanta madura, o homem me dá a mexerica mais verde dele. Pô, eu falei, ele tá na bicicleta, segurando a bicicleta. Rapaz, pensa que boca aqui, eu botei aqui e ficou quietinho. Não tô botando ela aí nem vi. Bora agora trabalhar, fazer algumas reuniões aqui. Ó. Aqui no estúdio e no escritório. Aqui é estúdio e escritório. E a Adriana tá ali, ó. Fazendo limpeza. Se eu não limpar, ninguém limpa. Vai ficar podre. Aí eu limpo meu pedaço. Tá bravo aqui. Tô. Tem uma semana que eu tô pedindo pra vocês limparem. Vocês são poucos, não limpa não.
Então aqui agora vou até agora são 9 horas. A gente vai agora até mais ou menos 11h30, fazendo um monte de reunião, atividades da minha empresa. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de tecnologia da informação, que é a Altview, que também é meu patrocinador. E a gente vai agora fazer esse trabalho agora. Algumas reuniões de segurança, algumas reuniões de posicionamento com a equipe, mais com a liderança, para ver como é que estão os projetos em andamento e bora. E aí mais 11h30 a gente vai dar almoço e já sai para consulta médica, beleza? Bora! 11h30 já. Peguei aqui, ó, marmitinha da dieta. Tá gelada ainda. Tem que esquentar um pouquinho mais, só que vou virar no prato. Porque embaixo tá gelado ainda. E assim, o negócio é pra comer na dieta. Mais prático também, né? É mais prático. Rapidinho você vai lá e esquenta. Cara, fazer dieta e cozinhar ao mesmo dia, né? Então a gente. Como é que funciona? Tem uma senhora que vem aqui, a gente passa o cardápio pra ela. Tô até na geladeira aqui, o cardápio aqui, ó. A dieta tá aqui, ó. Aqui embaixo aqui. Aí tem nossa dieta aí. Tudo aqui que ó, tem meu almoço, que comer. ó. Consumir 30 minutos antes, 100 gramas de alimento, tal, carboidratos e tal. Aqui são os treinos diários da mobilidade. E aqui é o treino que a gente vai fazer hoje, que é o Strong Base, que é para fortalecimento de corpo. E aqui a gente, olha como é que tá gelado ainda. Mais uma esquentadinha. Agora são o que? 11h30? 11h30 e a gente vai A minha tá até aí dentro também. Tá aqui também. Vai almoçar rapidinho para poder ir lá para o cardiologista. O cardiologista com certeza vai passar uma bateria de exames pra gente fazer. E no meio desses exames também tem um exame de esteira. Nem sei, nem me lembro o nome muito bom. Difícil de falar. E a gente já tá no night pra poder ir. Daqui a pouco a gente vai, beleza? Bora, segue aí, vamos almoçar. Aí quem chegou aí, ó. Patroa, olha lá como é que fica a comida da geladeira aí, ó. E ó, cada dia tem um. E tem um nomezinho aqui, ó. O meu é Adriana, moqueca. Glaico. O meu é 350 gramas, Adriana. Olha a diferença, gritante. Olha isso. 350 gramas. Olha isso aqui. É metade, ó. A do Pedro é essa, né, Pedro? Claro que não. Dá pra gente ganhar massa, né, também. A do Arthur é Bastante carbo, hein. ganhar massa, mas não é ganhar massa. Vou meter um azeitezinho ali ainda, uma pimentinha, que é de lei, tomar um suquinho e bora. Chegamos aqui agora no edifício onde vai fazer o exame do Dr. Roberto. Primeira vez que eu venho aqui, não era aqui não. Vamos lá. Acho que é aqui, né? Cadê o elevador? Tem uma escada? Tem uma escada mesmo. Escada que nós é atleta. Vai ter o elevador por aqui, ó. Elevator. Não sei nem se é aqui também. Aqui, ó. É edifício Infinity Work. Bom, o edifício é aqui. O edifício Infinity Work. O edifício é esse aqui, mano. Aqui é residencial. Tá descendo, vamos descer.
Aracaju? Não. Aracaju depois fomos pra Brasília. Ah, você foi pra Brasília também? Voltando de Aracaju, a gente foi em Brasília. Aí É. ficamos em Brasília um tempo, aí viemos pra cá. 15 dias depois a gente foi pra Brasília de novo. Fui fazer um camp de treinamento lá. O Will, né? Uhum. É aluno meu. E cara, o Will é disciplinado ao extremo. Pensa no cara disciplinado. E aí ele falou, coach, vem aqui para Brasília que eu vou preparar 6 dias de treino contínuos. Ah. Cara, ele fez uma logística, foi a primeira vez. Isso agora? Agora. Mês Qual é passado. a próxima agora? Agora, rapaz, agora o próximo é setembro, Estados Unidos. Estados Unidos. É. Eu não devo viajar mais esse ano aqui no Brasil. A não ser que pinta uma coisa muito boa Setembro você vai aos Estados Unidos na competição. competição. É. São 2 competições. Vai ser uma em Iowa e uma em Gettysburg. E aí, como é que você tá? Você tá mandando o braço aí nesses treinamentos aí, Tô. fisicamente, como é que você tá? Assim, depois do Covid, eu senti uma queda muito grande. Aí leva uns 6 meses para recuperar. E eu sinto ainda que, assim, eu acho que devido à queda e devido à idade, Ainda falta um pouco. não voltei àquela performance que eu tinha antes. Mas você tá sentindo alguma coisa? Só assim, eu sinto respiração às vezes está. Sinto o pulmão que ainda não está 100%. 100%. Eu até falei, rapaz, eu vou fazer um endócrino para ver como é que tá minhas taxas hormonais, para ver como que tá isso aí, né? Porque eu sinto que deu uma quedazinha. Mas assim, eu sinto a minha performance no treino tá boa. Mas eu vou te pedir aquele teste. Isso. Você é Unimed besteira. ou é Bradesco, né? Agora é Bradesco. Vou pedir aquele teste lá da espirometria Isso. para ver sua capacidade pulmonar. Porque eu sinto que deu uma queda. É, mas isso aí, pós-Covid, é assim mesmo. Agora o treino físico tá bom. Assim, físico não. Pelo treino de moto tá. Sim. Meus tempos estão caindo pra caramba, consideravelmente. E na periodização, realmente o treino tá diminuindo bastante. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a sua pressão aí. Vamos lá. Você sai daqui, você Não, tá aí? pode ficar agora. Galera, pra quem não conhece, Dr. Roberto, tem vídeo no canal aqui, eu já falei já com ele. Dr. Roberto é amigo da família e motociclista também. Inclusive, esses exames aqui, o que eu quero dizer pra vocês? Galera, o motivo de eu fazer o exame, eu tô indo pra competição, então nada mais certo. O próprio Will falou assim, coach, faz todos os exames que você pode fazer, que você tá... A gente tem 3 meses e meio ainda até a competição, então o momento é agora, de fazer qualquer mudança na preparação, na alimentação, em tudo, o momento é agora. Verdade. Mas o que eu quero dizer, eu estou fazendo para uma competição, mas o que eu quero dizer para você que anda de moto, é motociclista, e faz viagens, eu vejo uma galera aí viajando, fazendo, né, pessoal viajando para a Rota 66, pessoal fazendo Ushuaia, fazendo essas viagens longas, você faz revisão da sua moto, você troca tudo, mas e aí? E o seu coração? O motor do seu corpo, como é que tá? Então, importantíssimo. Agenda aqui no Instituto do Coração. Então, recomendo todo mundo fazer isso aqui. Faz um check-up geral, dá uma olhada na sua saúde. Por quê? O momento de fazer é agora. Não deixa para no meio da estrada você descobrir que como é que é os males que mais acontecem aí. Arritmia. Infarto. O cara gosta de tomar cervejinha, comer uma carne gordurosa, vai descobrir no meio da viagem que tá tudo entupido. Claro. Meu irmão, aí já era. Você tá no meio da estrada, num lugar onde não tem ninguém, fatalmente. Tudo que acontece referente ao coração, você tem tempo de ser resgatado, tempo de resolver, mas se você não faz preventivo. Você não faz, meu amigo. Então você que viaja aí, corre Às atrás. vezes você não tem internet para chamar socorro. A gente tem internet, tem telefone, tá no meio da estrada. Pô, pressão de menino, pô. Tá, não tá? 12 por 8. Hein? Fisicamente tô treinando também 2 vezes por dia. Que bom. Mas assim, antigamente eu treinava uma vez só numa intensidade muito grande de crossfit. Agora não, tô fazendo mais musculação e tô fazendo treinamento de core mais em casa. Isso. Ó, esse aqui é o teste da avaliação cardiopulmonar, é a espirometria. Aqui nós vamos ver como é que a sua condição cardíaca e pulmonar, além de física, se encontra no momento. Beleza. Tá?
Só agendar lá. Isso. E aqui são suas taxas. Tá. Vamos ver como é que anda essas taxas aí. A sua pressão está normal. Tá. Certo? O exame que eu fiz ali agora O eletrocardiograma. Não vamos olhar agora o eletrocardiograma. Está excelente. Tá, não tá? Tá. Você sabe que essa semana um rapaz de 32 anos ele foi salvo do ponto de vista cardíaco por um acidente de moto. É mesmo. Foi acidente, foi obrigado a fazer o exame e descobriram. Não, ele foi atropelado na contramão e aí ele fraturou os 2 braços. Aí foi pro hospital. Chegou lá no hospital, identificou-se que ele tinha uma alteração cardíaca no eletrocardiograma. Aí fizeram uma coronariografia nele, ele tinha as 3 artérias do coração com entupimento de 80%, 90% e 95%. Quantos anos? 32 anos. Ah, meu Deus. Filho de pai coronariopata, safenado, né? E ele ia ter morte súbita, cardíaca, Do nada. do nada. Mas o acidente de moto levou ele para o hospital e aí descobriu esse problema que ele vai ser operado do coração para depois cuidar da parte ortopédica. Então isso quer dizer o seguinte, as pessoas não sentem nada, acham que estão Também. bem. E o coração, ele é um pouco ingrato, ele costuma às vezes não sentir nada, não dá sinal nenhum. E o primeiro sinal é a morte súbita. Por isso que a gente recomenda fazer check-up anual, mesmo não sentindo nada. Chegar no seu cardiologista e falar, não estou sentindo nada, mas eu quero fazer uma avaliação, quero fazer um check-up. Porque muitas vezes você descobre no início Uhum. e fica fácil de resolver. E não tem idade, né, Roberto? Não tem idade. Não tem idade. A pessoa, às vezes, pode ter Antigamente falava só homem e velho. Uhum. Não é só homem e velho, é homem, mulher e jovem, qualquer idade, qualquer sexo. Tem que fazer chegada. Para agendar aqui, só ligar na secretária, agendar. ligar. Plano de saúde, Bradesco, Unimed. Qualquer plano de saúde. Aí. A gente E o atende. pessoal dá bobeira, né? Porque tem plano de saúde, tem tudo. Tava falando com a menina ali agora. Ela foi fazer o eletro, eu falei assim, olha, deixa eu explicar pro pessoal que meu canal do YouTube agora tá com legenda. Tem muita gente lá nos Estados Unidos que assiste. Não é muito comum nos Estados Unidos o pessoal assim, igual eu, vou fazer uma viagem, vou competir, vou fazer exame, fazer todos esses exames que eu tenho que fazer. Porque lá é um indivíduo diferente. Então, pessoal, não estou doente, não estou com nenhum problema, eu estou fazendo só um preventivo. Exatamente. É preventivo, vou para a competição, vou para o negócio de alta performance. Primeiro, meu efeito psicológico vai estar bem. Sim, Cara, você fiz vai todos os ter- exames, eu estou 100%, não tem vai nada ter que seguro. ver. Ontem estava assistindo Fórmula 1, o cara, o cara da Ferrari, o Leclerc, estava na liderança, 17 segundos atrás, ou seja, é um tempo que ele ia perder, ele ia ser campeão, ele ia ganhar a prova tranquilo. Do nada, ele esticou o motor, pum, o motor apagou. Isso. Coração nosso, uma coisa, você falou aí. Imagina os Exatamente. caras da Ferrari, que tem toda a telemetria, tem tudo, dá uma falha dessa, imagina a gente. É uma bomba hidráulica, né? O coração é uma bomba hidráulica, né? Então você tem que cuidar dessa bomba. É isso aí. Faz lá os exames, traz Tá. aí os resultados pra gente ficar tranquilo. Beleza, agora eu vou pra uma outra consulta. Lá em Vila Velha. Hoje tá correria. E a Lu? Tchau, Tá um bem? abraço. Pegou uma nova? Pegou uma outra preta lá. Tá toda feliz. Tá feliz. Camada, bora agora lá para outra consulta. Aqui foi tranquilaço, como vocês viram. Roberto é gente boa demais. E segue as dicas aí que eu te falei tudo. Agora nós vamos lá para fazer neurofeedback. Agora esse é top, mano. Bora lá.
meditação guiada, com biofeedback, onde a gente vai organizar a atividade, né, cardiovascular com a atividade cerebral. Aí existe uma relação do funcionamento cerebral com o funcionamento cardíaco. Então a gente vai regular essa relação para organizar o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então a gente viu que no exame de neurofeedback a gente viu que existe uma ativação do cérebro mais rápido, com tendência mais rápida. Então isso predispõe também a altas habilidades, mas também predispõe a uma resposta maior ao estresse. Então a gente vai fazer essa regulação da atividade tanto cerebral como física, corporal. Né? Essa aí é real? É real. Aí, ó. Já. Depois do bate-papo já deu uma... Já. Top. Bacana, né? Muito massa. Aí. Sim, né? Fechamos por hoje. Top. Galera, se você tem noção, assim, pra mim é muito bom, doutor Jairo. O que apresenta nos exames é realmente o que expressa na realidade. Né? Minha ansiedade às vezes me atrapalha, me ajuda para me ser mais agressivo. Eu costumo fazer, o pessoal costuma dizer assim, cara, eu não tenho coragem de fazer o que você faz, né? A agressividade, de arriscar mais, eu me arrisco muito mais, mas ao mesmo tempo também eu chego num pico de limite que eu erro muito também. Então eu tenho que aprender a dosar isso aí, mas vai ser fera. A gente viu que bateu, né? Bateu Você muito. diz aí, bateu Bateu demais. Então, galera, esse aqui é o primeiro de muitos treinos que eu vou fazer. Então, agora é só início. Pra ter ideia, eu tinha feito o exame antes de filmar. E só um pouco de orientação, de bate-papo, eu vi que eu refiz o exame de novo e o resultado foi melhor do que o primeiro. Vamos lá. Vamos ter muito mais. Com certeza. Valeu. Doutor. Galera, cara, o exame mostra muita coisa da realidade, sabe? Tem coisa que a gente já sabe o que é, mas ali com o exame você vê a ciência atuando com as frequências. Ele pediu para não filmar no início, porque tem muita coisa muito particular e tal no resultado do exame. E o Pedro já entrou no final da sessão, eu já tinha feito o exame, eu refiz de novo. Uma partezinha pequena. Só uma partezinha pequena. Vocês vão ver, vocês viram nas imagens aí também, o dia que eu fiz o exame. Vou entrar no carro que eu vou falando lá no carro. Vocês viram o dia que eu fiz o exame aí, né, que é o primeiro exame que eu fiz, que coletou os dados. Então, como eu estava falando com vocês aí, no dia que eu vim aqui e fiz o exame, coletou os dados. O que é maneiro é que o treino que ele faz, vou explicar um pouco, coletou todos os dados, ele identificou aonde que meu estado alfa ele é muito acelerado, mas por outro lado também ele falou assim, cara, seu cérebro é muito acelerado, é muito rápido, responde muito rápido a estímulos, responde muito rápido a lógica, porém isso também pode ser ruim. Em que sentido? Beleza, eu respondo rápido e tal, mas ao mesmo tempo também, quando eu tenho essa frequência rápida, esse pico de crescimento de frequência, esse estímulo rápido pode me levar ao estresse muito rápido também. Eu posso me estressar rapidamente, né? Esse estressar rapidamente não quer dizer que é o estresse de você ficar bravo e tal. É o estresse de você errar, de você cometer erros, né? Então, é um trabalho que ele identificou. E agora, o que ele vai fazer? Esse pico aqui, que meu aqui é muito alto, que cresceu muito, ele vai abaixar. E esse aqui meu que é baixo, que eu demoro a estimular também, ele vai subir. Então ele vai fazer equilibrar, ele vai me trazer para o equilíbrio.
E esse trazer para o equilíbrio, ele já conseguiu identificar isso em exercícios que eu tenho que fazer, né? Principalmente exercícios de respiração, né? Para poder entrar no estado de respiração melhor. E aí, o que é legal, na hora do treino ali, real, na hora com a máquina, ele consegue identificar na hora qual que é o estado. Então ele coloca alguns sensores meus, tanto sensores cerebrais quanto sensores de batimento cardíaco, e ali ele identifica, né, se a minha respiração tá boa, se eu tá a frequência. Ele tem comparativos disso aí com outros atletas de alta performance, né? Inclusive ali ele trouxe um resultado para mim, assim, olha, seu resultado é bom, não é ruim, mas comparando a outros atletas de alta performance, não ficou bom. Então isso aqui você tem que melhorar, né? Então eu já trouxe alguns parâmetros para mim poder trabalhar essa melhora e essa evolução. Isso é muito bacana. Hoje foi o primeiro dia, né, desse treinamento de neurofeedback. A gente vai ter mais alguns treinos. Ele falou que aí ele pegou esse parâmetro de melhora, que é para mim diminuir esse estresse, controlar meu estresse, e nós vamos fazer 10 sessões para trabalhar isso. E ele me passou os deveres de casa de alguns aplicativos junto com o relógio para mim poder fazer esse trabalho. Com certeza vai ter uma evolução muito grande. Tem um grande amigo meu, para quem não sabe, que é o Hugo. Vou deixar até aqui um vídeo aqui. Vou deixar não, o Pedro, coloca só pra galera saber o que o Hugo faz. O Hugo é piloto de Endurance. Pra quem não conhece, Endurance é aquelas provas de corrida de carro de longa duração. É um cara que tem que ter um nível de concentração muito alto, diferente da minha, que a prova dele é longa duração e fica durante muito tempo. Então qualquer erro que ele cometer também custa caro, mas ele ainda tem tempo ainda até de corrigir durante a prova. E o meu caso já é diferente, né? Minhas provas são curta duração, muito rápida, muito intenso, e meu erro eu não consigo recuperar, já era. Errou, já era. Então esse nível de concentração meu tem que ser muito apurado. Então beleza. Agora o que vai acontecer no dia de hoje? Hoje a gente tem treino de moto. Eu vou chegar em casa ainda por volta das 3h30. E aí eu vou colocar a meta agora de 4 horas da tarde eu fazer o meu segundo treino físico, que é o Strong Base. E depois desse treino físico aí a gente vai fazer o treino de moto. Hoje o dia tá intenso, vamos que tem muita coisa para acontecer ainda. E de noite, segunda-feira aí, hoje é um dia já mais relaxado, para poder, né, fazer uma comidinha gostosa e dormir cedo. Beleza? Bora que vamos para casa. Chegamos em casa aqui já. Acabamos de tomar café aqui, tradicional do Brasil, pão com manteiga, uma mortadela. E agora eu vou para a terceira sessão de treino, que é o Strong Base. Tá vendo a geladeira, é o treino de hoje, segunda. E aí eu tenho um aplicativo que marca e me explica qual é o treino. Um treino simples, não tem nem de 20 minutos, mas é aqui de fortalecimento de corpo. E vamos lá, eu vou treinar com essa roupa mesmo do corpo aqui. E tá valendo, porque com essa roupa aqui também eu vou treinar a moto. Beleza? Vamos lá pro segundo treino, terceiro treino de hoje. Bora lá agora para a quarta sessão de treino.
para encerrar esse vídeo de hoje aí, ontem eu cheguei morto, cansado do treino ontem à noite, nem esqueci até de encerrar o vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado desse dia aí comigo, passando o dia comigo aí, vendo como é que é a minha rotina. Essa rotina ela acontece aí, vocês viram aí, praticamente diária. E espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais das coisas que eu tenho feito, treinado, das coisas que eu tenho feito de diferente. E quero te pedir um grande favor, se você assistiu esse conteúdo até o final e está curtindo, está gostando, não se deixe de inscrever no canal, comentar, compartilhar e dizer, deixa nos comentários se você já fez algum desses treinos que eu coloquei aí, se você está fazendo ou se você pretende fazer. E outra coisa, tô com a camisa aqui, ó, nossa camisa aqui não é verde também, achei que era a camisa Discovery, mas olha só, entra lá no nosso site Discovery Ride Skill, que tem grandes promoções lá, fantásticas, de camisa, pulseira, boné, tem muita coisa legal lá, não deixa de dar uma olhada lá. E comprando qualquer produto da Discovery, você está apoiando esse projeto, está apoiando as nossas viagens para os Estados Unidos e, se Deus quiser, apoiando para que outros atletas também possam estar lá competindo e participando toda essa história que a gente está contando para vocês, beleza? Valeu, só mais um agradecimento. Fui!